Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, muitos de vocês gostaram de eu gravando com a Dreysa, muitos de vocês não gostaram. Então assim, para facilitar a vida de todo mundo e também porque ela gostou muito de gravar comigo, a gente criou um canal em conjunto onde contaremos vários casos de forma comentada. Serão casos comentados, a maior parte deles brasileiros, que eu não trago muito aqui no canal. Então assim, não vai brigar muito com o conteúdo daqui, tá? Então, criaremos esse canal, terá vídeos lá com bastante frequência, a maior parte deles, casos brasileiros, e inclusive eu já vou deixar um caso para vocês aqui embaixo no comentário fixado. Aproveita, vai lá, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, fala alguma coisinha lá com a Dreysa, porque ela tá muito empolgada e ela tá muito feliz, sabe? Em estar agora aqui no YouTube também. Então vamos dar esse apoio para minha irmã, por favor. Eu sei que vocês são lindos, então peço, me ajudem. Vai lá no canal meu e da minha irmã, se inscreve, comenta nos vídeos e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque muitos estavam gostando dos vídeos que a gente estava trazendo aqui. E para quem não estava gostando, tudo bem, tá, gente? Eu sei que teve muita gente que não gostou também, que fez questão, inclusive, de deixar o seu comentário dizendo que prefere os casos da forma que eu conto aqui sozinho no canal. Então vocês ficarão felizes, porque nesse canal só vai ter eu, não vai mais ter ninguém, tá bom? Quem gostou, vai lá no outro canal. Quem não gostou, fica só aqui comigo. Mas agora, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O dia 14 de setembro de 2015 foi lembrado pelo Nolan Buchanan como o melhor e mais feliz dia de toda a sua vida. No dia anterior, o adolescente de 16 anos tinha passado o domingo com a sua namorada. A família dela era bastante religiosa e por isso os dois tinham participado de uma missa matinal tradicional com a família dela, seguido por um encontro com amigos e uma noite romântica maravilhosa. Acordar na segunda-feira, ao lado da sua amada, fez o adolescente se sentir como o homem mais sortudo do universo, pronto para conquistar o mundo. Afinal, a partir de agora, ele era o mais novo dono da construtora Buchanan Construction. Bom, o Nolan estava prestes a herdar carros, casas, terras e muitos ativos financeiros. Ele estava empolgado com a ideia de ter uma conta corrente especial em seu banco e um gerente exclusivo para atendê-lo e ajudá-lo a gerenciar seus novos investimentos. Ele já fazia planos de como administrar o negócio da família sozinho e, na sua cabeça, ele seria capaz de fazer muito melhor do que o seu pai tinha feito, que, de acordo com suas percepções, tinha levado a empresa à beira da falência. Mas se você estiver se perguntando, afinal de contas, o que realmente aconteceu com a família Buchanan, hoje eu vou trazer para vocês esta história bizarra com todos os detalhes disponíveis sobre este caso. Eu já adianto, é um caso bem chocante. Bom, gente, para começarmos a entender tudo direitinho sobre o caso de hoje, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e entender como essa família foi formada. A Molly McAfee conheceu o Adam Buchanan quando foi se candidatar a uma vaga de emprego em sua empresa como gerente de escritório. Na época em que se conheceram, o Adam já estava formalmente divorciado e criava seu filho sozinho. O Nolan era fruto de um casamento anterior e, muito por questões financeiras e tudo mais, no momento em que assinaram a papelada do divórcio, ficou decidido que a melhor opção era o garoto morar com o seu pai, que poderia lhe proporcionar uma vida mais estável e segura. A mãe biológica do Nolan tinha alguns problemas com o álcool, além de sérios problemas financeiros. Bom, mas vamos voltar ao momento em que o Adam e a Molly se conheceram, que é daqui que a história inicia, né? Bom, gente, a mulher era muito social, alegre e bastante atraente. E é óbvio que chamou imediatamente a atenção do dono da empresa. O interesse era mútuo e logo os dois começaram um romance que se tornou em um relacionamento sério. A Molly sonhava com uma família amorosa e amigável e tentava construir uma ótima relação com o seu enteado. A verdade é que ela mimava bastante o garoto e fazia de tudo para que ele gostasse dela.
Ela acreditava que não poderia existir nada pior que uma família onde as pessoas se odeiam, não se falam e nem se toleram. Por isso, ela deixou claro que só seguiria com aquele relacionamento se conseguisse construir uma boa relação e uma ligação com o Nolan. A grande questão é que poucos meses depois de assumir um relacionamento sério com o Adam, ela engravidou e teve um lindo bebezinho que recebeu o nome de Gavin. De qualquer forma, aparentemente a Molly tinha conseguido o que tanto desejou. Isso porque todas as pessoas que conheceram a família Buchanan afirmavam que eram uma família bastante unida, cooperativa e composta por 4 membros que se amavam e se respeitavam muito. O chefe da família, o Adam, ele era dono de uma empresa de construção civil, uma espécie de empreiteiro, digamos assim, e ganhava o suficiente para garantir uma vida confortável e sem sufoco para todos os membros da sua família. E mensalmente, ele enviava também uma pequena ajuda financeira para sua ex-mulher. Os maiores dias de glória da empreiteira trouxeram a oportunidade de aquisição de novas casas e também de ativos financeiros. O Adam decidiu comprar uma propriedade de férias no condado de Eldorado, na Califórnia. Foi uma descoberta, uma grande oportunidade, na verdade, e a propriedade tinha quase 20 acres de terra. Estava localizada em Greenwood e foi comprada por um preço muito, mas muito atrativo. Até tinha uma pequena casinha, mas era totalmente rústica e não contava com eletricidade, nem água, nem esgoto e muito menos gás. Mas já sabemos que o Adam trabalhava na construção, né? Então ele assinou rapidamente o contrato de compra e assumiu a responsabilidade pela reforma total da casa e prometeu deixá-la alegre, confortável, segura e deslumbrante. O Adam era muito exigente com os seus trabalhos, então por isso a família começou a visitar o local com frequência, já que o homem queria acompanhar todas as etapas da reforma e garantir que tudo saísse conforme o planejado. Mas como o meu canal é sobre casos criminais e não sobre construções e reformas, vocês já devem estar imaginando que algo terrível aconteceu com essa família, né? Pois é, pessoal, aconteceu mesmo. E no dia 13 de setembro de 2015, por volta das 10 horas da manhã, membros do Corpo de Bombeiros de Garden Valley responderam a uma chamada de emergência. Essa chamada era relacionada a um incêndio em Greenwood Township, no oeste do condado de Eldorado, na Highway 193, entre a Seoul e a Georgetown. Ao chegarem, eles encontraram um incêndio que havia destruído cerca de 12 acres da propriedade. Uma cabana localizada na propriedade ainda estava em brasas, mas tinha sido reduzida a cinzas. Os agentes do Corpo de Bombeiros observaram restos carbonizados nas cinzas. Os profissionais decidiram não tocar no cenário do incêndio na cabana e trabalharam em outras frentes. Quando era por volta das 15 para as 11 da manhã, os bombeiros chamaram a delegacia do xerife do condado de Eldorado. Até aquele momento, ninguém ainda tinha percebido o que estava no local. Os bombeiros estavam quase certos de que a vítima do incêndio era um animal de estimação que estava preso na casa. Só que o legista que chegou teve uma tarefa assustadora, porque os restos da casa ainda estavam em brasas e não havia como examinar o interior da pequena residência. Eles tiveram que esperar as chamas finalmente se extinguirem e também a temperatura caísse um pouco, né? Bom, enquanto o legista examinava a casa, ele sentiu o que foi descrito como o doce odor de carne queimada. E mais tarde descobriu um crânio humano e um peitoral queimado. Parecia que a tragédia havia tirado a vida de alguém, e o oficial solicitou reforço e policiais do escritório do xerife chegaram e realizaram uma investigação minuciosa no local. A conclusão era óbvia: a pequena cabana, isolada e remota, não era a residência principal dos seus proprietários, mas provavelmente era uma cabana de campo onde as pessoas vinham para passar férias.
Bom, um caminhão Dodge e um trailer foram encontrados na propriedade adjacente à cabana. Era possível verificar as placas e descobrir a quem o carro pertencia. Então era possível que o proprietário pudesse ter sido vítima do incêndio. E não demorou muito para descobrir que o veículo e o trailer pertenciam à Buchanan Construction, que, como já sabemos, era uma empresa de propriedade de um homem chamado Adam Buchanan. O homem em questão morava a cerca de 3 horas de distância em Bonita, ainda na Califórnia. Essas informações confirmaram a suposição da polícia de que a casa era apenas uma residência de campo para aqueles que passavam férias longe da agitação da cidade. Restava saber quem estava dentro da casa quando o incêndio começou, se era o próprio Adam ou outra pessoa. O nome do proprietário da empresa deu aos detetives a sua primeira pista com a qual começarem a investigação. E os policiais de Bonita foram encarregados de verificar se todos os membros da família Buchanan estavam bem e em casa. Eles foram até o endereço da família e assim que chegaram na casa, eles notaram uma caminhonete Ford branca estacionada. Ao bater na porta, o filho de 16 anos do Adam saiu e se identificou como Nolan e quis saber o que estava acontecendo e por que haviam 2 viaturas na porta da sua casa. Os policiais decidiram primeiro descobrir quem estava na casa para não assustar a família. Talvez o carro da empresa tivesse sido levado por alguém da empresa e não pelo próprio dono ou algum familiar dele. Bom, o Nolan Buchanan disse que seu pai Adam tinha ido passar o fim de semana em sua propriedade no campo, com a sua madrasta Molly e seu meio-irmão Gavin, de apenas 8 anos de idade, e todos deveriam voltar naquela noite. Segundo ele, o seu pai o deixou para cuidar da casa. Os investigadores ainda não tinham motivos suficientes para acreditar que os restos mortais na cabana eram de qualquer pessoa da família Buchanan, mas as informações recebidas e a descoberta dos restos mortais, supostamente de 2 pessoas, até a noite do dia 13 de setembro, foram suficientes para relatar a família como desaparecida no incêndio do condado de Eldorado. No dia seguinte, portanto, 14 de setembro, a polícia do condado de Eldorado foi até a casa do Nolan para conversar mais detalhadamente com ele e tentar descobrir quem eram as vítimas que o incêndio havia levado. Os policiais foram recebidos pelos pais do Adam, o Sr. Howard e a sua esposa Susan Buchanan, que disseram que seu filho, o dono da cabana incendiada, estava cuidando das reformas necessárias na cabana de férias da família. O Howard e a Susan estavam super preocupados porque não conseguiam contato com o filho e a nora, que viviam em uma casa conectada a geradores e sem eletricidade no momento da tragédia. 2 cilindros de gás foram encontrados lá dentro, levantando suspeitas sobre o incêndio ser acidental ou criminoso. E em 15 de setembro de 2015, os investigadores finalmente puderam coletar evidências no local, incluindo destroços de uma fogueira próxima, e o detetive James Patterson, do departamento do xerife do condado de Eldorado, fez uma descoberta bizarra. Novos restos mortais foram encontrados, mudando completamente o rumo do caso. Um pedaço de crânio com um buraco de bala foi encontrado, revelando que se tratava de um homicídio. A bala estava alojada na coxa da vítima e o crânio pertencia a uma criança. A teoria de um acidente fatal foi descartada e a investigação de assassinato ganhou força. O incêndio agora parecia ter sido usado para destruir provas e não como um mero acidente. Os investigadores já sabiam que um crime tinha acontecido naquela cabana, então só restava descobrir em que circunstâncias ele tinha acontecido. Será que foi um roubo que deu errado? Ou a família Buchanan tinha inimigos que queriam acabar com eles? E se sim, quem teria sido e por quê? Ou será que o crime tinha alguma ligação com a empresa Buchanan Construction, onde o Adam Buchanan era o presidente e proprietário, né? Será que alguém tinha uma rixa com ele por lá? Será que alguém tinha uma concorrência com a empresa dele?
Enfim, no início os investigadores focaram nessa teoria, mas também vasculharam a vida da Molly para ver se ela tinha inimigos capazes de cometer tal ato cruel, mas eles não encontraram nada e a investigação foi esfriando. Depois que as investigações sobre o crime estacionaram, os policiais resolveram focar nos problemas internos do casamento da Molly com o Adam. E olha, não faltaram motivos para suspeitas, viu? Descobriram que, diferentemente do que todos acreditavam, a verdade é que a relação dos dois estava indo, de mal a pior, com direito até a dormirem separados há um tempão. Um diário foi encontrado com relatos de abuso por parte do Adam e apareceram testemunhas para confirmar que ele não tratava só a Molly mal, mas também os filhos. A mãe da Molly, uma mulher chamada Suzy Slunker, chegou a confessar que tinha medo que os dois se matassem algum dia durante as brigas. Mas apesar de tudo, a Molly não rompeu totalmente com o Adam, mas vez ou outra pegava o filho e ia para a casa dos pais, só voltando depois de alguns dias. E para piorar, descobriram que o casal gostava de caçar na região onde ficava a casa deles. Como todo mundo estava armado, os investigadores cogitaram que durante mais uma discussão, um dos dois pegou uma arma e atirou, tirando sua própria vida em seguida. Só que teve um detalhe assim que não fechou, tá? Esse detalhe, pessoal, deixou tudo muito bagunçado. Isso porque se a tragédia aconteceu por conta de uma briga entre marido e mulher, o instrumento do crime tinha que estar perto de um deles, né? Só que nada foi achado. A polícia então se concentrou na casa, removendo as cinzas com todo o cuidado, mas não encontraram nenhuma arma. E aí veio o resultado do exame de DNA, que confirmou que os corpos eram do Adam, da Molly e do filho deles, o Gavin, todos com ferimentos de bala antes do incêndio. Com a falta da arma, a polícia teve que voltar atrás e focar no filho de 16 anos do casal, o Nolan, que contou que a família saiu de casa em um caminhão velho Dodge, já que o pai tinha carregado o veículo com pedras para decorar a área da cabana. E não é que eles acharam o tal caminhão perto da casa queimada? Quando questionado sobre não ter ido junto, o Nolan disse que tinha que cuidar da casa e do jardim na ausência de seus pais. O Nolan contou também que tinha um vizinho cultivando ervas proibidas na propriedade dos Buchanan, o que levou seu pai a ter frequentes discussões com esse vizinho, exigindo que ele parasse de plantar a tal verdinha e ameaçando ir à polícia. O Nolan contou também sobre as dificuldades financeiras da empresa. As coisas não estavam indo bem, a empresa estava passando por demissões e o número de funcionários havia diminuído para 5. Segundo seu pai, as dívidas associadas ao negócio estavam aumentando rapidamente. Agora sim, a investigação tinha muitas informações úteis e os detetives tinham um suspeito, um vizinho, especialmente porque naquela área o crime violento muitas vezes estava ligado ao cultivo de ervas ilegais. Os detetives sentiram que a ameaça de ir à polícia poderia ter levado ao assassinato da família Buchanan. O problema era que ninguém tinha ideia de qual vizinho o Nolan estava falando. Os investigadores vasculharam o bairro, entrevistando todos os proprietários em sequência. A tática foi bem sucedida e eles encontraram um homem que confirmou a história da briga com o Adam por cultivar uma safra proibida, digamos assim. Mas segundo ele, após uma conversa acalorada, o conflito acabou e o vizinho tinha um álibi. E essa linha de investigação era totalmente insustentável, porque ele já não era mais um suspeito. O que restava era lidar com a crise financeira que atingiu o negócio da família. E em 18 de setembro, a polícia visitou a empresa do Adam e entrevistou os funcionários. As palavras do Nolan eram verdadeiras. A empresa estava, sim, em péssimo estado e ameaçada de falência, com dívidas superiores a $50 mil no CNPJ da empresa. Alguns funcionários foram demitidos e os investigadores descobriram que alguns ex-funcionários estavam extremamente insatisfeitos com as demissões em massa e poderiam estar envolvidos no crime. Afinal, todos ali
tinha um motivo para ter raiva da família. E foi depois disso que algo muito estranho aconteceu, tá? Acho que os investigadores tiveram muita sorte e durante o fim de semana, a escola secundária local organizou um dia de limpeza comunitária e os alunos estavam limpando sujeiras de um parque industrial a apenas 1 quilômetro da empresa de construção do Adam. E no dia 19 de setembro de 2015, naquele parque, uma pequena bolsa com carteira e documentos de identificação foi encontrada embaixo de alguns arbustos, junto com um rifle calibre 22. Os documentos de identificação pertenciam a Molly McAfee e Adam Buchanan. Os detetives foram imediatamente para o local da descoberta e a descoberta foi importante, tá? Pois significava que alguém tinha viajado até Greenwood para tirar a vida da família e então voltado a Bonita para se livrar da bolsa e da arma do crime. Parecia ser um morador de Bonita. Tinha que ser, porque não faria sentido, né? A pessoa ir lá, tirar a vida da família e ir até a cidade onde eles moravam para descartar os documentos da Molly e a arma do crime. Não faria sentido. Então essa pessoa teria que ser da mesma cidade, ou seja, de Bonita. Poderia ser um ex-funcionário, por exemplo. Poderia ser muita gente, né, pessoal? Muita gente que conhecia a família e que morava na mesma cidade que eles. Inclusive, para a polícia, a proximidade das evidências encontradas com a localização da empresa Buchanan Construction fortaleceu a teoria de que o chefe foi massacrado por um dos ex-funcionários ou até funcionários insatisfeitos. Os detetives enviaram a arma de fogo e a bolsa de documentos para um exame, solicitando um mandado para inspecionar os registros e as instalações da empresa. E foi aí, que os investigadores tiveram sorte pela segunda vez. Durante a busca, eles tiveram acesso às câmeras de vigilância em funcionamento nas instalações da empresa. E por pura coincidência, a lente da câmera estava direcionada não para o território da empresa, mas sim para o centro do estacionamento. Após essa descoberta, o caso estava a poucos dias de ser resolvido. Já se sabia que a família havia saído da cidade na sexta-feira. Os investigadores revisaram as filmagens da sexta-feira e ficaram surpresos ao ver que o Adam havia engatado um trailer cheio de pedras em uma Ford F-150 e não em um caminhão Dodge, como o Nolan havia dito. Os detetives perceberam que o rapaz havia manipulado deliberadamente a investigação e se o Ford branco tivesse levado o trailer de pedras para a cabana, alguém teria que tê-lo dirigido de volta e estacionado na entrada da casa da família Buchanan. Os investigadores decidiram então entrevistar o Nolan novamente, garantindo a sua segurança enquanto buscavam o máximo de detalhes possível. Desta vez, os detetives questionaram sobre o filme que ele tinha assistido no cinema, como tinha pagado as compras no shopping e o caro jantar que teve com a sua namorada naquela noite. E para surpresa de todos, o Nolan respondeu que tinha usado o cartão de crédito do pai. Com essas informações em mãos, os oficiais solicitaram um mandado para dar buscas na casa da família Buchanan em Bonita, verificar os veículos e analisar os registros financeiros. O carro Ford ainda estava estacionado na garagem e, ao inspecioná-lo de perto, notaram a presença de solo avermelhado nas rodas, semelhante ao encontrado em Greenwood, na área ali onde estava a cabana. Embora as marcas de pneus próximo à casa de campo estivessem destruídas pelo incêndio, a sujeira indicava que o carro provavelmente tinha passado por Greenwood recentemente. Ao investigar os pagamentos com o cartão, descobriram que o Adam Buchanan tinha utilizado seu cartão de crédito em uma rede de fast food no caminho para Greenwood no dia 11 de setembro. Então o Nolan afirmou que ficou em casa, que não foi com os pais e que ele tinha um cartão de crédito em sua posse. Os detetives foram até o restaurante e verificaram as câmeras de segurança e viram exatamente o que esperavam, um Ford branco ao invés de um caminhão. Quando os detetives revistaram o Ford, eles encontraram um recibo do Taco Bell
datado do dia 11 de setembro, que incluía não 3, mas 4 bebidas. As evidências coletadas no local do incêndio também apontavam para 4 copos de bebidas. Então o Nolan estava no carro, tinham 4 pessoas dentro do carro. A próxima transação com o cartão de crédito ocorreu no sábado, dia 12 de setembro, no Valencia Club Bar, em Penin, cerca de 30 minutos longe da cabana. Os pais do Adam já haviam mencionado o bar para os detetives e as câmeras de segurança gravaram o momento em que o casal saiu do bar e as câmeras de trânsito na rodovia ajudaram a rastrear a rota deles. Uma Ford F-150 seguiu em direção à cabana do Adam por volta das 2h30 no dia do incêndio. Às 3h30 seguiu na direção oposta. Na primeira vez, a câmera capturou o Adam e a Molly no veículo, e na segunda vez, apenas o Nolan. Algumas horas mais tarde, no domingo de manhã, dia 13 de setembro, o cartão de crédito do Adam foi usado para fazer pagamentos em 3 estabelecimentos de Bonita, no Starbucks, no McDonald's e em um posto de gasolina. O banco confirmou aos investigadores que o Adam Buchanan só tinha um cartão bancário. Ele não tinha cartão adicional, então tinha que ser o mesmo cartão. E os fatos contradiziam as histórias do Nolan. Nesse meio tempo, os resultados forenses voltaram e as impressões digitais do Nolan foram encontradas na arma do crime. Ele foi preso na escola, no meio de uma aula de matemática. Ele ainda estava, no ensino médio. E o Nolan Buchanan se declarou inocente das acusações contra ele, tentando distorcer a história e alegando que foi seu pai quem atirou na família. Depois apontou um rifle para ele, que em legítima defesa conseguiu desarmá-lo, acidentalmente atirando em seu pai. O Nolan insistiu que foi em legítima defesa, atribuindo o incêndio e a subsequente mentira a um estado de pânico e extremo terror. Por isso ele pegou gasolina e ateu fogo na casa para parecer que nada havia acontecido ali. A defesa continuamente focou a atenção do júri no abuso do Adam contra o seu próprio filho e também contra os outros membros da família. A perícia técnica explicou que a marca de ferida de bala em um pedaço do crânio do Gavin era consistente com um tiro disparado em quase que um ângulo de 90 graus. O Nolan, por outro lado, tinha afirmado que a sua cama e a do seu irmão estavam uma ao lado da outra e que eles foram acordados simultaneamente pelo barulho dos gritos. Foi nesse momento que o Nolan supostamente viu alguém entrar no quarto e disparar contra o Gavin. O atirador então apontou o rifle para ele e o Nolan conseguiu empurrar o agressor para longe. E sob esse cenário, o tiro teria sido disparado em um ângulo de cerca de 45 graus, o que era inconsistente com as evidências forenses. A acusação passou a acreditar que o Nolan atirou no seu irmão quando estavam sozinhos em casa, enquanto seus pais passavam um tempo em um bar. Após esperar seu pai e a madrasta dele retornarem, o Nolan atirou neles também. Considerando onde os corpos foram encontrados, o Adam foi morto primeiro, seguido pela Molly. O Nolan então pegou o rifle, derramou gasolina nos corpos e ateou fogo na casa. Em seguida, ele foi para a casa da família, encontrou sua namorada e passou o dia com ela, criando um álibi para si mesmo. Bom, gente, no dia 13 de julho de 2018, um júri considerou Nolan Buchanan culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau e, como resultado, ele foi condenado a 150 anos de prisão com possibilidade de tentativa de liberdade condicional após 25 anos. A juíza Suzanne Kingsbury anunciou a sentença e falou sobre os abusos verbais e físicos que o Nolan sofreu. No entanto, ela também listou fatos sobre a premeditação do crime e o incêndio subsequente, a criação de álibis e os planos de assumir o negócio da família que o Nolan havia expressado a membros da família. O Nolan foi enviado para o Centro de Tratamento Juvenil de South Lake Tahoe e até hoje ele continua insistindo na sua inocência. Só que é aquilo, contra fatos não há argumentos. E nesse caso, houve uma investigação, tiveram provas,
Foi feito um processo e ficou comprovado que o Nolan era o responsável. Agora sim, os seus reais motivos para ter tirado a vida de basicamente a família inteira, só ele mesmo sabe, né? Eu acredito que seja questão financeira principalmente, mas eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa aqui embaixo para mim o que vocês pensam sobre tudo isso. Vocês sabem que eu adoro passar horas lendo os comentários de vocês. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, e se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.